Bem-vindo ao panorama do Antigo Testamento e agora nós vamos passar a discorrer como vamos trabalhar o mês de março. No mês de março nós vamos bater praticamente o livro de Gênesis e vai sobrar um pouquinho dele para trabalhar no mês de abril. Como é que a gente vai fazer a divisão do livro? Vamos bater uma pequena introdução, depois vamos abordar criação, queda, redenção, falar um pouco sobre Caim e Abel, depois gerações de Caim e geração de Sete, Noé, depois Abraão, Isaac e Jacó ou Israel e José. Então vamos iniciar propriamente dito o livro, a abordagem, o panorama, e aí a gente vai seguir essa metodologia até o final dos livros do Antigo Testamento. Então a Bíblia, quando nós estudamos ela, nós temos que ter a ideia que isso é um relato histórico. É um relato histórico feito por alguém que tem realmente capacidade de conhecer a história humana. Vai ter analogias? Vai ter parábolas? Também. Figuras de linguagem? Das mais diversas. Isso tudo vai estar lá, escrito e descrito para qualquer um poder ver. Então vai estar contando a história a partir do ângulo de visão divina. Então, não é à toa que Pedro vai chegar a escrever aqui, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro ele tem essa ideia na mente, ele tem essa percepção, ele entende que na realidade tudo que se encontra nas Escrituras faz parte de uma revelação que Deus deu e foi uma revelação progressiva. Livro após livro, Deus foi se revelando e revelando a história e revelando tudo aquilo que ele iria fazer, desde a queda até a redenção do homem e até o milênio e por aí vai. Bem, então quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar fatalmente o registro da criação do universo, da criação do planeta, da criação das civilizações, também vamos ter do povo judeu, e quando nós falamos da civilização, todas as civilizações que tiveram contato com o povo judeu. Então a civilização hitita, egípcia, assíria, babilônica, medo-persa, até resquícios da civilização grega nós vamos encontrar nos relatos bíblicos, inclusive a civilização romana. Agora, a Bíblia não está preocupada em demonstrar a ascensão ou a queda de cada um desses impérios. Ela está preocupada em descrevê-los à medida que eles narram a história do povo de Israel. Então, aí eles são comentados. É o único motivo pelo qual eles fazem parte do livro. Porque em algum momento eles contribuem com alguma coisa. Então, eles fazem parte da história. Mas não é uma percepção apurada da ascensão e queda de nenhum deles. E, além disso, nós vamos encontrar na Bíblia o relato do ser humano, da criação do ser humano. Como é que isso está dividido quando nós olhamos para os primeiros 5 livros? Dessa forma. Tudo aquilo que a gente falou em Gênesis. Logo depois, em Êxodo, nós vamos ter a organização do povo e a entrega da instrução, a entrega da Torá, a entrega dos mandamentos, dos 613 mandamentos, estatutos e ordenanças que o povo de Israel deveria seguir. Logo depois, temos o livro de Levítico, falando sobre o padrão da adoração, Números, preocupado com a peregrinação do povo, e Deuteronômio, a preparação para entrar na terra prometida. Como eu já disse antes, a Bíblia não é nada mais, nada menos do que um relato histórico contado por alguém que não tem limitações. Alguém que conhece a história como um todo, do princípio até o fim. Esse ser não tem limitações, mas as pessoas para o qual ele está escrevendo têm. Então, a Bíblia ela vai estar descrevendo fatos dentro da compreensão do homem. Mas dentro do homem que tem um conhecimento apurado no ramo científico, intelectual, não. Para que todo homem possa entender. Então Deus não está preocupado em chegar e demonstrar, por exemplo, a criação do universo de uma forma que só cientistas pudessem alcançar a percepção daquilo que Deus está relatando. Não. Ele vai escrever a criação do universo da forma como uma criança pudesse entender. Ele vai escrever de uma forma simples, como a criação do universo não fosse nada. Se fosse feito tudo com um simples estalar de dedos. E é assim que ele vai fazer.
Da mesma forma, nós vamos encontrar no Novo Testamento Lucas, narrando o que aconteceu com Paulo ao ser apedrejado, também de uma forma simples, como nenhum médico seria capaz de descrever. Mas Lucas faz. E se Lucas faz dessa forma, ele tem um motivo para fazer. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós também estudamos o possível motivo de Lucas ter feito isso. Então, lá no Novo Testamento, quando nós estivermos estudando o panorama do Novo, a gente pode trabalhar isso de novo. Por enquanto, vamos ficar com aquilo que Deus faz. Então, cada porção da Escritura, ela tem uma importância, ela tem um significado, ela tem uma relevância única. Por isso que Paulo comenta com a gente que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já que vamos falar dos 5 primeiros livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente está entrando em Gênesis, então eles são chamados de Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros. Penta, então, vai indicar 5, e teuco é um estojo para rolos de papeiro. Então, os judeus também chamam de os 5. Mas, de todos eles, agora a gente vai trabalhar somente o livro de Gênesis. E dentro do livro de Gênesis, a gente vai pegar o primeiro assunto que a gente vai narrar no livro de Gênesis, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a criação do mundo. Vamos falar então da queda do homem, e logo depois de a gente falar da queda, a gente vai mostrar como Deus planejou a redenção do ser humano. E aí a gente vai entrar propriamente dito no livro de Gênesis. Coisa muito importante, todo livro tem um início, e todo início ele é singular. Mas antes da gente entrar nesse início propriamente dito, falar uma coisa óbvia, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós olhamos ela, nós fazemos uma pequena divisão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Até por poder verificar a época em que o Novo Testamento foi escrito, eles se referenciavam ao resto como Antigo. Não que ele seja velho, mas ele faz parte das coisas que já foram escritas há mais tempo. E isso que já foi escrito há mais tempo, a preocupação desses livros que nós intitulamos de Antigo Testamento é descrever o reino de Deus. Então, desde o livro de Gênesis até o último livro, a preocupação deles é falar do reino de Deus. Tanto do reino de Deus no terceiro céu, quanto como Deus exerce sua soberania na face da terra. Então, a preocupação do Antigo Testamento é, o tempo todo, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E no Novo Testamento, essa não é a preocupação maior. No Novo Testamento, a maior preocupação é com os cidadãos do reino. É isso que o Novo Testamento está preocupado. Então você vê que o Messias vem, que o Messias está caminhando no meio do povo, mas em algum momento o Messias ele é retirado, ele é assunto aos céus, e ele vai chegar e dar uma missão para os seus discípulos. E ele manda, ide pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que a preocupação do Novo Testamento não é estabelecer o reino físico de Deus na terra, mas sim de alcançar homens, um após o outro, para que esses façam parte do reino de Deus que será inaugurado em um momento futuro, o qual as Escrituras apontam quando nós lemos o Antigo e lemos o Novo. Então vamos iniciar propriamente dito, porque todo livro tem um início. E a Bíblia não é um livro diferente. Ela também tem um início. E o primeiro versículo dela está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que isso está no original? Da forma como você vê logo embaixo. Escrito no hebraico. E o hebraico, se você atentar, você vai ler ele sempre da direita para a esquerda. E quando nós formos ler, nós vamos encontrar exatamente essa palavra, essa transliteração que está escrita no finalzinho do slide. Então o que significa cada porção dessa? Vamos lá. Bereshit, Pará, Elohim, Et, Ha, Shamayim, Ve'et, Ha, Aretz.
Ha-Shamayim e Ha-Aretz, a gente lê de uma vez só. Eu dei uma pausa para você entender que esse Ha é um artigo. Então, no hebraico, o artigo se escreve junto com a palavra. Aqui, no português, nós separamos o artigo da palavra. Lá não. Eles colocam o artigo junto à palavra. Então, quando vem o Messias, Yeshua HaMashiach, ele não é qualquer Messias, ele é o Messias, ele é o Messias esperado. Então, só para você ter uma ideia básica do hebraico. Mas, o que eu quero chamar a atenção nesse primeiro slide? Tudo que a gente lê é traduzido. No princípio, criou Deus os céus e a terra, mas porções desse texto não são traduzidas. Essa parte que está piscando não são traduzidas. E nem no original se traduz. Simplesmente se lê, mas não tem tradução no original também. E você fica se questionando, mas por que está isso aí? Bem, talvez se nós formos ao último capítulo da Bíblia, nós vamos ter uma pequena dica do que está aí. Já que lá o Messias fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que ele está dizendo? Será que ele disse realmente que ele é o alfa e o ômega? Muito provavelmente não. Porque Jesus está falando com João. E João, ele é judeu. Então, provavelmente, ele não está falando alfa e ômega, e sim as letras do alfabeto judaico. Se ele está dizendo isso, então, na realidade, Jesus está dizendo que ele é o Aleph, que é a primeira letra, e o Tav, que é a última letra. Lembrando que, no hebraico, nós lemos da direita para a esquerda. Visualmente, olha só como é que vai ficar. Você encontra isso aonde? No início dos textos. Exatamente a porção que não é lida, o tal do Et. Então, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus, alfa e ômega, os céus, e alfa e ômega, a terra. Então aqui nós verificamos em Gênesis Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus que pairava sobre as águas no momento da criação. Então nós vemos a Trindade o tempo todo se anunciando e se fazendo reconhecida. Mas estava oculto. Sim, e Paulo fala isso. O mistério que estava oculto nos foi revelado. E Paulo estava oculto há muito tempo. Bem, mas a Trindade ela se faz perceptível a toda a criação. Porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso que Paulo chega e fala que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando nós verificamos, Deus se apresenta como Trindade desde o início. E nós verificamos que, por exemplo, o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, 3 em 1. Quando nós falamos de natureza, tempo e espaço, uma coisa não existe sem as outras duas. Então, 3 em 1. Quando nós olhamos para o tempo é o passado, presente e futuro. 3 coisas em uma só. Quando nós olhamos para espaço, largura, altura e profundidade, 3 coisas que vai definir o espaço. Quando nós falamos de matéria, próton, nêutrons e elétrons, 3 coisas que vai definir. A gente pode descer um pouquinho mais. Quando nós falamos de prótons e nêutrons, nós descobrimos que eles são compostos de 3 quartos. E quando nós olhamos para o DNA, nós verificamos que no nosso DNA, a adenina, a citosina, a timina, a guanina, elas são ligadas em cadeias de códons, e essas cadeias são de 3 letras. E poderíamos continuar. Por exemplo, os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Quantas pernas uma cadeira precisa ter para ela poder ficar de pé? O mínimo, 3 pernas. Com 3 pernas uma cadeira fica de pé. Então, toda a natureza espelha que existe um Criador e que esse Criador, ele assinou quem ele é. Então é muito interessante nós verificarmos isso na criação. Romanos está tratando disso. Então vamos lá. Continuando então, quem escreveu quase a totalidade dos 5 primeiros livros da Bíblia? Então, a tradição judaica diz que é Moisés.
vários momentos dentro dos livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós verificamos Deus falando, escreve, registra, escreve, registra. Então, Moisés, pela tradição e pelos ajuntamentos de texto dentro desses livros, ele é a pessoa mais indicada para ter escrito todos esses relatos. Agora, quem presenciou os acontecimentos de Gênesis do 1 ao 4? Principalmente o capítulo 1 e capítulo 2. Ora, Deus. Não existe em nenhum momento ali no capítulo 1 e capítulo 2 alguém que pudesse chegar e dizer como o mundo foi criado. Somente aquele que realmente o criou poderia descrever a forma como ele fez essas coisas. De posse dessa informação, a gente chega à conclusão que Gênesis, do 1 ao 4, é uma conclusão do relato que Deus faz de si mesmo e de sua plena capacidade. Eu sou o Deus Criador, o governador do universo, e eu sou aquele que decreto e as coisas acontecem conforme a minha ordem. Eu sou soberano. Então, é o relato que Deus faz de si mesmo. É o relato que Deus faz de suas palavras e seus atos. Como ele cria as coisas. Qual a capacidade fantástica que nós não conseguimos mensurar. Está tudo ali. E é o próprio relato da intenção de Deus para com o primeiro casal, nós também encontramos nesse livro. Está tudo descrito. A partir daí, nós podemos realmente entrar nos capítulos que vão narrar a criação, capítulo 1 e capítulo 2. Primeiro dia, Deus disse, haja luz. E aí a gente sabe que houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Há muito tempo atrás as pessoas ficavam em dúvida com relação a isso, porque como assim luz antes do sol e das estrelas? Naquela época as pessoas poderiam pensar isso. Hoje a ciência ajuda o homem a entender. Hoje nós sabemos que não existe necessidade de ter uma estrela para que haja luz. A luz, ela é nada mais, nada menos do que um espectro eletromagnético visível. Então, realmente, ela pode existir sem que haja estrelas. Uma foto tirada do universo vai verificar que esses pontinhos são as estrelas. E no meio desses pontinhos nós verificamos luz. Luz vagando no universo. Fantástico. Fantástico. Uma coisa que a Bíblia diz desde o início, numa época em que foi escrita, onde que o homem não tinha nenhum equipamento tecnológico moderno capaz de enxergar o universo, ela já afirmava com retidão as coisas que o homem, através da ciência, hoje alcança. Somente aquele que criou essas coisas poderia definir com tamanha exatidão, sem que haja nenhum erro na sua descrição. Bem, continuando, no segundo dia, a gente vai ter Deus dizendo, e haja o firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E fez Deus o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então Deus fez o firmamento e separou as águas de baixo das águas de cima. É isso que o texto bíblico diz. Existem possibilidades aqui dentro desse texto. Uma das possibilidades é que realmente houve separação das águas de baixo e águas de cima, e existia uma fina camada que envolvia a Terra, e que essa camada fazia com que a incidência de raios solares naquela época da criação fosse menor do que a incidência atual. E isso afetaria a modo como os seres vivos vivem, principalmente a sua longevidade, porque verifica-se hoje em dia que a maior incidência de raios ultravioleta diminui a vida dos seres vivos. Então, se houvesse alguma coisa facilitando essa proteção da camada de ozônio, realmente poderia ser um fator que auxiliaria o homem a ter uma vida um pouco mais longa. Outro fator é que, quando faz a separação da água de baixo da água de cima, uma outra interpretação é que existia água na parte de cima, realmente, na parte onde que nós chamamos de céu, onde nós chamamos de universo, a parte escura, onde ficam as estrelas. Então, lá existia água. Mas como assim lá existe água? Ora, nós temos cometas, por exemplo, o cometa Halley tem uma cauda. A cauda é gelo se desfazendo.
Se é gelo, tinha água ali. Mas vamos lá. Qual é a molécula básica para que seja criado as estrelas? Hidrogênio. Se existia água em cima, de onde Deus tira para que seja feita a criação das estrelas? Muito provavelmente dessas águas. Então pode ser uma teoria, pode ser outra teoria, pode ser ambas as teorias. Então é possível de explicar pela ciência o segundo dia. Vamos ao terceiro então. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. O que o texto fala? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça as porções secas? Não, o texto diz que apareça a porção seca. E quando nós verificamos também, pela teoria do movimento das placas tectônicas, o pessoal fez um ajuntamento e verificou que existia um supercontinente no início. E que esse movimento das placas tectônicas afastou os continentes da forma como nós enxergamos hoje. Bem, novamente a ciência está chegando à conclusão que o relato bíblico é válido. Porque o relato bíblico diz que apareça a porção seca como uma coisa unificada, como uma coisa só. E a própria ciência diz que um dia existiu esse supercontinente. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais. O tempo todo Deus diz que Israel é o centro do mundo. Ide e pregai o evangelho na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Aonde ficam os confins da terra? Segundo o posicionamento de Deus, partindo de Israel às extremidades da terra. Quando nós olhamos para essa foto desse supercontinente chamado Pangeia, realmente Israel está bem no centro, um pouco ali abaixo da letra O e R da porção seca, né? Mais ou menos ali. Então a gente tem uma ideia de que realmente Israel estava no centro do mapa. E aí o movimento das placas foi afastando. E diz Deus aí nessa porção, trazer à existência, asa, trazer à existência de algo que já existia. Então a gente verifica isso quando Deus manda criar a relva, as ervas e as árvores, ele manda trazer isso à existência daquilo que existia sobre a terra. Já falamos do primeiro, falamos do segundo, falamos do terceiro dia, vamos ao quarto. E no quarto dia, Deus finalmente vai dizer: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam os luzeiros do firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Então, novamente, o verbo que está sendo utilizado no hebraico é asa. Asa é Deus traz a existência daquilo que já existe. E ele fala isso a respeito das luzes que existiam no céu, das estrelas. Como é que ele vai trazer a existência de algo que já existe? Somente se tivesse alguma matéria ali que ele utilizou essa matéria para poder trazer a existência às estrelas. Não diz que ele trouxe do nada. Trazer do nada é bara. Existem outras porções que Deus diz que traz do nada, mas não é o caso do Sol, da Lua e das estrelas. Vamos ao quinto dia. No quinto dia, Deus diz que traz do nada, bara, toda a vida aquática. Mas Deus também fala que ele vai trazer toda a vida dos animais que voam, ele vai trazer de algo que já existe.
Então são dois verbos distintos falando sobre a criação, bara e asa. O texto no hebraico ele é bem claro, ele fala dos animais que voam, ele não fala das aves. Quando fala dos animais que voam, ele está falando de todos os animais que voam, inclusive o morcego. Então ele não está fazendo distinção entre mamíferos e aves, ele está falando dos animais que voam. Então, animais que voam foram criados no quinto dia, então inclusive o morcego. Agora, no sexto dia, nós vamos ter realmente a criação de todos os animais que andam sobre a terra. E aí a gente vai ter a criação de todos os mamíferos também, nesse dia. E nós vamos ler no texto em que Deus vai criar o homem e ele vai criar os demais seres. Então, produza a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-os e lhe disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e se acha sobre a superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Bem, vamos lá então. O ser humano é o único que vai ter uma criação distinta, e a gente sabe disso. Então, quando nós olhamos e vai falar que o ser humano vai ser trazido à tona do pó da terra, Deus está falando que vai trazer o ser humano a partir de algo que já existe. Está usando o verbo asa. Mas quando Deus diz que sopra o fôlego de vida no ser humano, ele está falando bara. Ele vai trazer à existência algo a partir daquilo que não existe. Então, a criação do homem é única. É o único ser com o qual Deus se identifica. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra coisa interessante desse relato, desse sexto dia, é que Deus manda fazer os animais segundo a sua espécie. E essa palavra, que é definida como espécie, no hebraico, ela significa tipo base, ou tipo básico. Então, por exemplo, Deus não necessitaria criar todos os tipos de cães na face da terra. Bastaria que ele criasse o tipo básico, aquele que é geneticamente polivalente, ou seja, aquele do qual podem descender todos os demais animais. E aí sim, nós teríamos todas as espécies a partir de acasalamentos sucessivos. E assim com todas as criações, porque a palavra que ele utiliza para todas elas, e a gente traduz por espécie, é tipo básico. E assim a gente termina o relato da criação dos 6 primeiros dias. E eu te convido a você continuar a acompanhar as aulas, ficar conosco e acompanhar esse desenrolar de Gênesis e, quem sabe, os próximos livros. Então que você possa ficar com Deus, fique na paz do Senhor e que você tenha uma boa noite ou um bom dia e que Deus te abençoe e te guarde. Shalom.